Muito bem, estamos de volta com esta programação especial Coronavírus aqui na Jovem Pan, neste sabadão, dia 2 de maio. E vamos conversar agora com Rubens Branchini, diretor comercial da ES-Tec. E o assunto do momento é o seguinte: o pessoal está trabalhando em casa, é o único jeito, tem que trabalhar em casa mesmo. E cresceu demais essa questão de trabalhar em casa, e muitos pensam em continuar trabalhando em casa, né? Muitos donos, né, os empresários pensam em deixar os seus funcionários trabalhando, e aquele que às vezes trabalhava pela rua vai continuar trabalhando em casa. Tudo bem, Rubens? Um prazer conversar com você. Eu vi que você estava tomando numa xícara de água, café ou um chazinho. Um abraço, Rubens. Boa tarde, Fausto. Um abraço. É um chazinho aqui, um chazinho da tarde quentinho. Que beleza, Rubens. Ótimo. Boa tarde para a tua audiência e também é um prazer participar com vocês aí da PAN. Ô Rubens, o prazer é todo nosso. Vai pegar essa situação de se trabalhar de casa, né? Porque pode ser, economicamente falando, pode ser muito vantajoso para os empresários também esse trabalho que já estava crescendo no Brasil, né, Rubens? Fausto, já pegou, né? O que acontece, a evolução que a gente vinha tendo com o avanço do home office, ela já vinha sendo a passos médios, né? E com a digitalização, a obrigação da digitalização, né? Desde o momento que, especialmente quando foi decretado aí o lockdown, quando as empresas começaram a mandar as pessoas para casa, houve uma explosão, né? Então muitas pessoas já tinham acesso, especialmente as empresas grandes, né? Já eram mais estruturadas, já mais preparadas para esse momento. Então não sofreram tanto. Mesmo assim, houve um sofrimento porque as empresas, mesmo que estavam preparadas, elas não tinham essa cultura de fazer home office diariamente, né? E agora todas as empresas passaram a fazer diariamente. A gente tem relatos de empresas de 2, 3 mil funcionários que tem 95, 98% da força toda trabalhando remoto, né? Então, para as empresas grandes, foi um pouco mais fácil, está sendo um pouco mais fácil a adaptação, ainda assim, eles encontram ainda muita complexidade por questões culturais e questões de infraestrutura, mas quem tem sofrido bastante com isso são as empresas menores, né, que não têm cultura, não tinham nenhuma cultura ainda de colocar os funcionários em casa, não tinham cultura de gestão, né? Então você mexe com a estrutura de gestão da empresa, é um pouco mais complexo do que simplesmente mandar uma pessoa para casa, né? A gente chama da cultura de tirar o relógio de ponto da empresa, aquela necessidade da pessoa precisar responder por tarefa executada e não ter um plano de tarefas. Então o home office, ele vem sim para ficar, e está provando isso agora. A gente, como tudo que a gente acaba sendo forçado a experimentar, né? Nós somos convidados forçadamente a experimentar o trabalho em home office, e ele vem dando muito resultado mesmo. Empresas aí que nós já relatamos que já pretendem continuar e diminuir as estruturas físicas, aí, grandes estruturas físicas, que as empresas se conscientizaram que realmente é um bom negócio para a empresa, para o empregado e para o empregador, né? Ô Rubens, mas também existe a preocupação, como você bem colocou, com relação ao ponto, né, ao horário, né? Existe também essa questão, né, esse diálogo entre o funcionário e o empresário, para que não ultrapasse também o limite, porque pode passar também na cabeça do empresário o seguinte: olha, ele está trabalhando de casa, eu posso a qualquer momento pedir algo para aquele funcionário, e aí existe também a questão de extrapolar. Os dois lados têm que entrar num acordo, né? E não só isso, também o investimento da empresa em disponibilizar os aparelhos para o funcionário. Nem todos, na maioria deles, têm condições de comprar os equipamentos necessários para que trabalhe da melhor maneira possível de casa. São ajustes importantes, né, Rubens? A disciplina, ela é fundamental, né? É fundamental que os funcionários, para conseguir fazer um trabalho de home office com performance, que ele seja disciplinado, né? Tanto para o excesso quanto para a falta, né? Então a gente percebe que muitas pessoas performam muito bem fazendo um trabalho home office, né, que performam bem dentro da empresa e performam bem fora da empresa, mas tem pessoas que elas, infelizmente, não performam muito bem. E aí a gente tem um grupo menor, um grupo de pessoas que também exageram, como você falou, realmente. Então, o que determina um bom trabalho em home office é realmente a disciplina, né? É o fato da pessoa saber que o horário de trabalho tem que ser mantido, quer dizer, tem que acordar, tem que tomar um banho, colocar uma roupa de trabalho e
ir para um lugar ali onde realmente ele vai ter acesso de uma rede boa para poder manter o contato, ele precisa ter uma concentração boa, então isso faz muita diferença em um trabalho para boa performance mesmo. E a questão dos equipamentos, nós conhecemos empresas que fazem investimentos, que liberam os funcionários, né, dentro das próprias áreas, os funcionários eles têm a liberdade de comprar os próprios equipamentos, né, aos que eles mais se adaptam, porque o que aconteceu nessa correria agora, nessa corrida na busca de infraestrutura, né, quando as empresas, nós temos relato, para você ter uma ideia, de empresas que o funcionário chegou para trabalhar e a empresa falou, olha, a empresa está fechada, você não pode entrar, você só entra, pega a tua máquina, ou seja, um desktop, né, aquela máquina torre, pega o teu desktop, pega o teu monitor e teu teclado e segue para casa, né, arruma um fonezinho de ouvido que você tem lá na tua casa, pega uma câmera, uma webcam que você tem para fazer a conferência com os amigos, com a família e usa para fazer home office. Então essa infraestrutura, ela é uma infraestrutura muito inicial para um trabalho pesado, mas para essa operação de guerra foi o que funcionou, né? Agora existe uma segunda onda, que as empresas estão se preparando para isso, então elas viram que funcionou e precisam contratar e prover para os funcionários equipamentos e infraestrutura melhor. Então, como eu falei, algumas empresas, por exemplo, elas já destinam uma verba para o próprio funcionário encontrar aqueles equipamentos com os quais ele se adapta melhor, os quais ele consegue fazer ele entende que sejam de mais qualidade para melhorar a performance, porque isso tem tudo a ver, né? Como eu falei, as empresas tinham cultura às vezes de fazer reuniões periódicas à distância por home office, então você tem aquele fone que funciona bem para fazer curtas reuniões, mas quando você começa a sentar para fazer 3, 4, 5, 8 horas de reuniões diárias, usando um fone, usando um microfone, isso pode, se o equipamento não for bem adequado, pode trazer até um problema de saúde, né? Então, você corre um risco de ter um problema de audição, corre um risco de ter um problema na tua fala, na tua voz, porque exige muitas vezes um microfone de qualidade ruim. Então, as empresas começaram a entender que elas precisam estruturar nessa parte toda de infraestrutura, e isso está acontecendo agora. É a segunda onda, depois do choque de ter todo mundo ido embora correndo depois que foi anunciado. Para você ter uma ideia, Fausto, quando foi decretado o lockdown lá no dia 22 de março, a palavra home office, ela ganhou a maior popularidade em toda a história no Brasil, né? Então a gente teve aí uma popularidade imensa, porque muita gente foi procurar o que era isso, né? E aí realmente houve um grande boom aí, as pessoas começaram todas a se adaptar e elas vêm se adaptando e a gente entende que vai continuar. Eu acabei de ver uma recente pesquisa aí que mostra que 70% das empresas esperam manter o trabalho de home office total ou parcial. Então, não temos dúvidas que é uma tendência que veio para ficar mesmo. Mas para rolar tudo certinho, é necessário uma internet adequada e boa, né? Como é que você analisa a internet no Brasil? A gente vê muito questionamento com relação a isso, né? A internet no Brasil, ainda comparada com alguns países, trabalha de maneira precária. Como é que você vê isso, principalmente na cidade de São Paulo, né? Que é uma cidade gigantesca que oscila demais de região para região a questão da internet. Perfeito. A gente conhece situações mais periféricas, por exemplo, que a internet ela chega com bastante dificuldade, né, através de provedores menores. Nos grandes centros a internet ela tem uma qualidade um pouco melhor, mas mesmo assim, esse avanço, né, de utilização da internet tem feito com que a qualidade tenha caído muito. A gente percebe a outra febre do momento aí, que são as lives, né? Muitas vezes, eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir alguma live que ela tem sido... A live vem muito bem e de repente ela cai por várias vezes, né? Então você perde conteúdo, perde informação, porque isso é um reflexo muitas vezes de uma internet de qualidade baixa, né? Então seja por falta realmente da entrega da internet da operadora, ou por uma falta de uma infraestrutura no local também. Então isso pode ser que aconteça, mas a internet tem muito que melhorar e agora as operadoras também estão sendo impulsionadas a olhar para isso, sem dúvida nenhuma, porque esse mercado, como eu falei, está ganhando muito espaço e precisa ser visto com bastante cuidado. Ô Rubens, esse mercado está ganhando muito espaço no Brasil, mas qual o país que está à frente com relação a isso? É os Estados Unidos ou existe outro país à frente com relação a esse trabalho? Eu acabei de também, a gente estava dando uma olhada em algumas matérias lá fora, né, e algumas empresas nos Estados Unidos e na China,
já preparam muitas mudanças, né, como eu falei, de infraestrutura. Então eles estão bem adiantados com isso, eles já têm uma cultura, até porque quando a gente fala de Estados Unidos principalmente, a gente fala de uma legislação trabalhista que também é diferente, né? Então o Brasil ele também não andou mais rápido com o home office porque ele fica pendente de uma, ele fica dependente de uma ação de uma legislação trabalhista que não ajudava, né? Então agora a gente tem visto flexibilizações aí que têm ajudado, mas se a gente pegar alguns países europeus e principalmente China e Estados Unidos, eles estão bastante avançados com essa questão do home office. E também já planejam, eu tenho visto algumas coisas sobre como é que vai ser a arquitetura dos novos escritórios, né? Então, os escritórios têm se preparado, porque também na nossa empresa a gente trabalha com essa parte de infraestrutura de salas de reunião. Então, como é que isso vai ser daqui para frente, né? Como é que os escritórios eles vão se preparar para receber as pessoas, né? Com essas questões de contactless, quer dizer, as pessoas não podem mais ter contato. Então, para você subir no elevador, o elevador ele vai ter que ser automatizado, o controle de acesso vai ter que ser via facial, ele não pode ser mais via contato, por biometria ou por crachá, né? Então, tem muitas coisas que vão mudar na concepção já dos escritórios, e isso já é uma conversa que já vem sendo feita. Nós também na empresa já recebemos demandas, por exemplo, de empresas que já estão pensando nesse retorno. Como é que vai ser o retorno, né? Como é que vai ser a reimplementação das pessoas, a rechegada das pessoas com todas essas novas regras de respeito aí a essa pandemia e qualquer outro problema que venha à frente. Isso é um aprendizado, claro, né? Nós vamos passar por esse aprendizado e isso certamente está mudando a vida de todas as empresas e vai deixar o processo vai ficar bastante novo e bastante diferente. As empresas vão se adaptar com isso. Ô Rubens, para finalizar contigo, qual a área que mais está procurando por esse trabalho nesse momento? Porque é evidente, como você colocou, né? O futuro, a tendência é que isso cada vez seja mais empregado nas grandes empresas. Mas nesse momento, qual é a área que mais estão procurando vocês? Certo. A gente tem como cliente muitas empresas de serviços, empresas muito grandes de serviço, empresas de internet mesmo, e empresas na área financeira. Né? Então, nós temos, por exemplo, empresas na área financeira que tem 3.000 funcionários, que ocupam lajes enormes ali aqui em São Paulo, na Faria Lima, lá no Rio de Janeiro, em lugares super estratégicos. A gente sabe o quanto isso custa e já fomos sinalizados de que essas empresas já têm um planejamento para o próximo ano de uma redução de custo fixo de até 30%, utilizando o home office, porque as pessoas realmente perceberam, as lideranças perceberam, né, que realmente as pessoas performam mais, né, além da conexão que tem com a família, quando você trabalha em home office, as pessoas performam mais. O tempo de deslocamento numa cidade como São Paulo, por exemplo, que é fundamental para que um bom trabalho seja feito. Você imagina uma pessoa que sai do extremo leste da cidade e vai trabalhar na Zona Sul, que pode demorar até 2 horas para ir e mais 2 horas para voltar, essa pessoa deixar essas 4 horas para a família, né? Então, realmente, isso vai mudar muito. E como você me perguntou, as empresas que mais têm procurado são empresas aí na área de serviços, principalmente empresas financeiras, empresas de internet, startups, empresas mais modernas que já têm alguma cultura. E o mais importante, né, as empresas precisam saber, para fazer uma boa implementação de um sistema de home office, precisa ter aquilo que a gente chama de os KPIs, né, as KPIs, que são os indicadores, porque o mais difícil que tem para implementar um home office é como cobrar o meu funcionário, né? Algumas áreas, como a área de vendas, por exemplo, ela é mais fácil de ser cobrada, porque aquela KPI de vendas ela é mais clara, né? Porque o vendedor geralmente ele tem metas, então as metas são mais palpáveis, mas se você pega algumas outras áreas, são mais difíceis de você cobrar o teu funcionário. Mas as empresas têm trabalhado cada vez mais nisso, para poder refinar e poder deixar as pessoas trabalhando com muito melhor, com muito mais prazer e produzindo cada vez muito mais. Muito bem, Rubens Branchini, diretor comercial da ESTEC, quero agradecer demais a sua participação, continue se cuidando e sucesso. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado, um abraço à tua audiência. Um bom final de semana a todos. Muito bem, gente.